de Guaxupé. Organização Nabisa Ayati. Notícia é aqui na Rádio Clube. Está entrando no ar Clube Notícias. São 10 horas e 13 minutos e nós estamos no ar com o nosso Clube Notícias. E nós temos a honra de receber mais uma vez o juiz Milton Biagione Furquim para poder falar um pouco sobre essa liminar que a gente... Parece que deu um alívio na cabeça do guaxupeano quando na segunda-feira à noite nós compartilhamos essa notícia. Justiça concede liminar contra aumento da taxa de esgoto em Guaxupé, que foi uma decisão do Dr. Milton, né? E eu gostaria de saber, Dr. Milton, né? Essa que a gente estava batendo aqui um papo antes de entrar, parece que essa novela da Copasa nunca tem fim, né? Bom dia para o senhor, obrigado mais uma vez por estar aqui nos nossos estúdios para esclarecer um pouco a população de qual foi esse passo a mais, né, nessa decisão contra a Copasa, vamos dizer assim. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui à disposição de vocês. Bom, essa questão da Copasa, essa cobrança que ela vem fazendo, é evidente que eu não vou entrar no mérito, né, porque se trata de um processo. Apenas falando com relação à liminar, mas é interessante que já em 2 ou 3 outras ações, né, propostas em face da Copasa, exatamente discutindo esse contrato, cobrança e tudo mais, eu sempre tive um posicionamento desfavorável à Copasa e de modo que em todas elas eu acabei concedendo liminares contrários aos interesses da Copasa. No entanto, essas decisões, essas liminares, a Copasa acabou, evidentemente, cassando, né, virando essa decisão do Tribunal de Justiça. Nesse caso específico, eu também acredito que eles devam conseguir, mais uma vez, serem bem-sucedidos em sede de recurso, né, de um agravo de instrumento junto ao Tribunal de Justiça. Mas, independente disso, eu decidi de forma convicta, né, de que realmente esse aumento por si só, de 25% para 74%, né? Não é um momento adequado para que isso aconteça, né? Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de grande dificuldade, não só em Guaxupé como no Brasil todo, né? Economia realmente aí em frangalhos, muito embora ela já sinaliza uma possível recuperação, mas a população ela tem dificuldade, principalmente as pessoas com menos poder aquisitivo. Não é fácil, de repente, você receber um aumento de 74% numa tarifa de esgoto, né? E juntamente com a água que você já paga, isso vem impactar demais o salário das famílias com renda mais baixa. Isso aí não precisa, evidentemente, você ser um juiz. Qualquer pessoa, né, qualquer economista de dono de casa, né, sabe perfeitamente e vive isso na pele. E eu não poderia ser insensível a uma situação dessa, de modo a não avaliar, independentemente do contrato existente entre a Copasa e o município, uma situação dessa. Sim. Você veja bem, nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, o cidadão lhe deve ao banco por conta de um financiamento que ele fez, uma aquisição, digamos, de uma Kombi ou de um veículo para transporte de estudantes, um exemplo que eu estou dando. Ele, diante dessa dificuldade, também a escola não funcionando, parada, ele entra com uma ação na justiça pedindo abatimento, ou então uma espécie de moratória, né, até que as coisas normalizem. Evidentemente que a justiça, e eu tenho dado realmente às pessoas que comprovam essa dificuldade, determinando aí a paralisação da cobrança desse financiamento até que a coisa normalize. O caso de um aluguel, principalmente um aluguel aí de comércio, né, um ponto comercial, o sujeito aluga esse comércio, está pagando mensalmente, de repente veio a pandemia,
o comércio entrou em frangalhos, né? Sem condições de ter aquela movimentação para poder pagar, evidentemente, o seu aluguel. Entrou com uma ação da mesma forma, ou um abatimento, ou uma moratória, até que as coisas se regularizem. Ora, se o particular, né, ele se submete a esse tipo de decisão e, entre aspas, de contribuição, para que todos possam, evidentemente, poder seguir aí o seu comércio, a sua atividade, sem sofrer dificuldade a ponto até de vir a ter problema. Uma punição maior, exatamente, né? Porque o Estado, não. Porque o Estado, cuja sua função natural é exatamente olhar pela sociedade, dar as condições necessárias para que a sociedade possa viver e conviver de forma harmoniosa, bem, não pode submeter a isso. E vem exatamente o Estado, numa época dessa, de repente vai um aumento, pula de 25% para 74%, numa questão aí de pagamento de taxa de esgoto. E fora que nós aqui em Guaxupé, né, eu cito que parece uma novela mesmo, sem fim, porque a gente paga por um serviço que não é prestado. Essa é uma outra questão, né, que é discutida bastante. E, embora eu não me lembro agora porque eu não tenho contrato, mas me parece que no contrato existente entre o município e a Copasa, lá ficou estabelecido, né, porque no caso da questão sanitária, né, do esgotamento aí, acho que isso é feito em 3 fases, salvo engano, né, que seria a coleta, né, o transporte e o beneficiamento depois, o tratamento, né. De modo que lá no contrato me parece que basta o cumprimento de uma dessas fases, já seria o suficiente para cobrar, evidentemente, a taxa referente ao esgoto, independente de terminar ou não terminar. Bom, contrato, questão de interpretar esse contrato, é absurdo, a gente entende que sim, qualquer cidadão entende que sim, porque a gente paga, ou estão pagando por um serviço, evidentemente, que ainda não chegou ao seu final. Você antecipa o pagamento somente para depois você ter aquilo que você, entre aspas, comprou. Quer dizer, não tem muito sentido isso. Mas essa é uma questão administrativa, política, né? No caso do judiciário, quando eu vou ler esse contrato, vou interpretar, não, mas aqui diz no contrato que basta apenas uma fase dela e lhe dá o direito de cobrar. Vai discutir essa questão? É uma questão, evidentemente, de certa forma discutível, mas está previsto isso em contrato. Em situações outras, conforme já disse aqui, eu acabei dando liminares aí contrários ao interesse da Copasa, mas sempre prevaleceu o entendimento lá no tribunal de que prevalece o que? Os termos do contrato. E como que resolve isso? Sinceramente, eu já cheguei à conclusão que pela justiça não é. Porque se fosse, já tínhamos resolvido. Né? Essa questão, se tiver que ser resolvida, tem que ser de forma administrativa e política. Não tem outra maneira a não ser de resolver isso. Agora, quando não se resolve, essa, evidentemente, é a situação a que todos terão que se submeter. Agora, nesse caso específico do aumento, eu entendi abusivo. Né? Abusivo até porque, levando em consideração ao estado atual em que todo brasileiro guaxupiano está vivendo juntamente com essa pandemia, onde todo mundo teve perda, diminuição de vencimento, de salários, né? Está vivendo uma situação totalmente inédita, né? Que não se compara com aquela antes da pandemia. Sim, né? E eu gosto muito de perguntar para o Milton, cidadão, né? O senhor acha que essa questão da vontade política tem que acontecer para dar essa virada nesse jogo, não tem? Tem que ter vontade política para que isso seja revertido a favor da população, né? Tem que ser um conjunto aí de prefeito, vereadores, enfim, um abaixo-assinado da população. O que o senhor acha? Qual é o caminho para se resolver isso? Eu entendo que judicialmente a questão já está definida e decidida, senão já teríamos resolvido isso há muito tempo. Porque o desembargador lá em cima, né, já deu posição favorável à Copasa, enfim, fica agora, nesse o que acontece? A questão não é tão simples, é muito complexa, porque esse contrato feito da Copasa com o Guaxupé não é especificamente de Guaxupé. Praticamente esse é um contrato modelo que é feito com todos os municípios do estado. Sim. Né? Então, se vai resolver o caso específico de Guaxupé, você vai acabar criando o quê?
um precedente para que os demais municípios também possam resolver. Sim. Então é de vontade política? Mas eu acredito que isso tenha que mexer com a cúpula, né, da política, do governo do estado, da Copasa e de cada município, aí das associações de municípios, né? Se não fizerem uma luta nesse sentido, uma briga, entre aspas, no bom sentido, essa situação vai perdurar há muito tempo. Mas é necessário que seja feito, né? Em algum momento vai ter que se acordar para essa situação, né? É evidente, porque, a bem da verdade, a Copasa está errada em cobrar isso? Contratualmente não, porque isso está previsto no contrato, né? Agora, essa outra agência reguladora aí dos aumentos, ela é que determinou o aumento. Não é a Copasa em si, a Copasa está simplesmente cumprindo o que essa agência reguladora determinou com relação ao aumento. Porque, inclusive, a própria Copasa se manifestou contrária a esse aumento. Né? Foi até que nos deu mais segurança também nessa própria decisão. Certo. Então, se essa agência reguladora, ela é que define o aumento ou não aumento para o estado todo, né, em que condições isso vai ocorrer, não se pode culpar a Copasa nesse caso específico. Porque ela está cumprindo o que essa agência reguladora determinou. Então isso é uma situação política, né? Não a política partidária, politicária, não, né? É política de governo, né? E os cidadãos, aí não acredito que não seja só com Guaxupé, mas com todos aqueles municípios que passam pela mesma situação de Guaxupé. Que deve ser muito, porque né? você sair de 25% para 74% não atingiu só Guaxupé, e outros que tiveram a redução de 74% para 25%, né? De 100 para 74%. Exatamente, né? É isso mesmo. A questão é mais embaixo, né? A gente tem que resolver isso a nível de estado, porque não é só resolver a nível de Guaxupé que vai solucionar o problema. Soluciona o problema de Guaxupé, mas tem N municípios no estado que estão na mesma situação. O Clemilson está perguntando um negócio. Ele diz primeiro parabéns ao senhor pela sensibilidade. A população de Guaxupé agradece e conta com o judiciário sempre. Pergunte, por favor, ao juiz, caso essa liminar seja cassada, o que nós, como população, cidadãos comuns, podemos fazer para ajudar o Executivo, o Legislativo e o Judiciário nessa missão? O cidadão ele tem que fazer valer o seu direito, né? Não só agora, mas sempre, né? Que é cobrar das autoridades, questionar e cobrar as autoridades, né? Sempre de forma pacífica, evidentemente, respeitosa, mas tem que cobrar. Nós queremos uma solução. Mas a solução é judicial? Então vamos resolver a nível judicial. Se não é judicial, ela é administrativa, envolve o governo, vocês vão priorizar isso e vão atrás do governo. Nós queremos isso. Mas não é você levantar uma bandeira aqui e depois daqui 10 dias, 15 dias, jogar a bandeira fora e esquecer. Essa é uma luta que demanda tempo. Porque eu não me lembro agora qual o tempo que a Copasa está aqui no município. Mas você veja bem, se até agora, recebendo todo mês, ela ainda não cumpriu com o seu contrato no sentido de construir as ETs, né? Que são de tratamento, para que aí se viesse justificar a cobrança pessoalmente, não fez, vai fazer isso quando? Tem uma das decisões minhas anteriores aí, que eu ainda questiono isso, né? Se até agora, na época, ela não conseguiu dar conta do recado, de construir aquilo que ela colocou no contrato, quando que isso vai construir? Pelo menos então que estabeleça datas, né? Sim. Quando? Para que o cidadão e o município possam aguardar esse momento. Que é isso, né? Quando você faz isso com um proprietário de uma van, ele tem que cumprir aquela data, né? Exatamente, Agora o cidadão tem que fazer isso, usar o papel dele de cidadão, de forma respeitosa, com bastante civilidade e cobrar das autoridades, mas cobrar sempre. Né? Ir para a luta sempre. Não adianta empunhar a bandeira, daqui uma semana esquece tudo de novo. Né? O Júlio está perguntando o seguinte: suspendeu o aumento ou suspendeu o pagamento pela coleta de esgoto? Suspendeu apenas o aumento. Né? Eu não poderia suspender a coleta por uma razão muito simples, porque toda decisão do juiz ela está vinculada ao pedido da parte. Certo. Ao pedido da parte. Né? Então foi suspenso o aumento. De 25% para 74%. Então, dependendo, volta para os 25%. Volta é isso, para né? aquele anterior. Né? Então tá jóia. Doutor Milton, muito obrigada mais uma vez. Eu deixo aqui aberto para o senhor fazer
as suas considerações finais em relação a esse tema. Agradeço demais, porque esclarece muito a população quando a gente está batendo esse papo de uma forma mais direta. Então, deixo aberto aqui para o senhor fazer as suas considerações finais em relação ao tema. Eu que agradeço nessa oportunidade de estar aqui, de poder estar falando, né, com o cidadão, né, de estar ouvindo, e que sempre possa contar com a minha sensibilidade, porque antes de juízo eu também sou um cidadão, né? Sim. Da mesma forma que o cidadão está pagando, eu também estou pagando. Mas não é pelo fato que eu estou pagando é que eu vou decidir favorável, né, à população. Não, se eu tivesse que decidir contrário aos interesses da população, eu iria decidir contrário aos interesses da população. Porque o juiz ele não pode ficar vinculado realmente a movimentos. Não, infelizmente não. Mas é sempre possível você conciliar isso, né? O interesse da população, junto com aquela situação que você está enfrentando no seu dia a dia, junto com a legislação, e dar um respaldo, né? Infelizmente, não é o caso em que o judiciário possa dar, enfim, bater o martelo, né? É uma solução definitiva e aqui está resolvido. Não, mas eu continue lutando pelos seus direitos, levante, empunhe a bandeira que vocês entendem que é necessário, mas que não faça isso de modo temporário, faça isso sempre. Né? Para definir essa situação exatamente, de uma vez por todas, porque né? é uma novela a situação realmente da Copasa, mas olha, não é só Guaxupé, viu? É isso aí. Dr. Milton, muito obrigada mais uma vez. Agradeço. E vamos continuar aqui no nosso Clube Notícias. Economia. FMI projeta crescimento da economia do país menor do que o previsto. A reportagem é de Alain Barbosa, da agência Rádio Web. A economia do país vai crescer menos que o previsto.